Força, guerreiros e guerreiras! Tô aqui na madrugadinha, um pouco antes de sair para o trabalho, para passar para vocês uma revisão do que aconteceu ontem, tá? Uma previsão bem breve. Ontem nós tivemos a votação pela PEC 291. A PEC 291 que transforma hoje a SUSEP em Polícia Penal, tá? O que aconteceu? Foi votação em primeiro turno. Para quem não sabe, o processo legislativo ele exige votação em 2 turnos, tá? Com um número mínimo de votos para que uma emenda constitucional seja aprovada. A emenda constitucional original, que foi a que saiu do governo, ela não previa todos os cargos, tá? Ela previa apenas o cargo de agente penitenciário, o que, obviamente, né, se demonstrou ao longo do tempo uma grande injustiça, tendo em vista que todos os servidores da instituição, servidores penitenciários, assim denominados, trabalham diante das mesmas condições, inclusive sobre o mesmo risco de vida. E aqui, não entrando em questões políticas sobre quais cargos têm atribuição policial ou não, na verdade todos mereciam estar inseridos dentro da Polícia Penal. E o texto original do governo não previa isso, previa apenas o agente penitenciário. Então foi construída uma emenda à emenda constitucional, a emenda chamada Emenda 01. Essa Emenda 01, ela, por alegação do governo, tinha ali certos vícios de inconstitucionalidade. Foi debatido, foi inclusive questionado e foi comprovado de que não tinha. Ainda assim, o governo se posicionou firmemente com relação à não aprovação da Emenda 01, né, que era de um determinado deputado. E o que acontece? Essa Emenda 01 acabou por não ser aprovada e o governo propôs, então, uma nova emenda, uma Emenda 03. Tem toda uma série de outras coisas que aconteceu em paralelo a isso, mas que não convém aqui comentar. A Emenda 03, então, ela, em tese, corrige parte do que havia de injusto na primeira emenda, a emenda originária, a emenda que saiu do governo, que previa apenas o cargo de agente penitenciário, e nesta emenda prevê a inclusão de todos os cargos dentro da instituição Polícia Penal. Porém, ainda não define, não dá exatamente ali as atribuições. Essas atribuições seriam regulamentadas em um projeto de lei posterior, ou seja, é um próximo passo a ser trabalhado. Vou ler para vocês aqui exatamente como ficou essa emenda, até porque ela vai passar para uma nova votação, mas a princípio ela já tem ali a maioria dos votos, deve ser aprovada sem nenhum problema, já passado agora o período do recesso, né, que nós temos o período de recesso legislativo, que iniciou ontem a princípio, e se estende até o final de agosto. Então lá em agosto deve ser votada com os seguintes termos. A Polícia Penal, né, primeiramente, altera ali o artigo... Aqui não define o artigo 136 da Constituição Estadual, tá? A Constituição Federal já tem lá a emenda constitucional transformando a Polícia Penal em carreira policial, perfeito? Aqui no Estado, então, passaria a vigorar a seguinte redação. A Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do Sistema Penal do Estado, essencial à segurança pública e à execução penal, compete à segurança e à administração dos estabelecimentos penais na forma da lei, ou seja, respalda aqui a segurança e a administração dos estabelecimentos, o que, de certa forma, é uma vitória para a categoria, tá? O quadro de servidores da Polícia Penal, essa frase aqui é essencial, porque antes previa-se apenas ali os agentes penitenciários, agora o quadro de servidores da Polícia Penal contará com categorias funcionais com atribuições de vigilância, custódia e segurança dos presos e dos estabelecimentos penais, bem como de atividades administrativas, técnicas, de orientação e assistência à execução penal e à reintegração social, dentre outras definidas em lei, e será organizado em carreira com ingresso mediante concurso público de provas e títulos. Ótimo, até aqui está perfeito, está muito bom. O parágrafo 2º aqui, né, tem uma série de questões que não vale a pena agora, nesse período, comentar, mas o parágrafo 2º nos diz que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Então, é isso. Depois temos ali um parágrafo 3º, né? Deixa eu verificar se eu consigo abrir aqui, que dá somente ali a finalização da PEC, mas aqui já deu a ideia central de como é que vai passar a vigorar o nosso texto legal. Então é isso, a princípio amparando todos os servidores, todos dentro da instituição Polícia Penal. Agora vai depender de uma regulamentação feita através de alteração da lei originária, a Lei 13.259, que criou os cargos com novas atribuições,
né, alterando as atribuições e assim, desta forma, transformando, de fato, todos em policiais penais. Ou não, vai depender do que, né, da forma que será construída essa regulamentação, da forma que esta lei nova, talvez, que seja criada, né, revogando a anterior, seja construída. Vai depender também, né, do próximo governo, vai depender de uma série de questões políticas, ou seja, a luta continua pela valorização da categoria e da classe. Mas se você é aprovado do concurso ou atualmente é servidor, acho que você tem motivos para comemorar, né, tendo em vista que se a emenda 01, que foi a proposta inicialmente pela categoria, ela ia ser duramente rebatida, né, pelo governo através de ações diretas de inconstitucionalidade e uma série de outras ações. Ao menos essa era a promessa de ontem, né? Tendo ali por visão do governo e não por questões realmente legais, porque foi feito todo um estudo jurídico comprovando de que não havia vício de inconstitucionalidade. Mas o governo se posicionou e disse que ia questionar até mesmo juridicamente. Desta vez temos aqui uma emenda 03, que é a proposição do governo, ou seja, está aqui amparada e, né, o governo dando ok para que posteriormente se regulamente e que se diga quem fará o que dentro desta instituição. É isso. Essas são as novidades. Não são as melhores, mas também não são as piores. Ou seja, a princípio temos aqui todos os servidores amparados dentro da Polícia Penal e esperamos agora, né, pelos próximos capítulos desta luta de construção do sistema penitenciário gaúcho, tá certo? Tá dando recado para quem recebi várias perguntas aqui e algumas pessoas me questionaram sobre isso. Ainda então, deixa uma margem para uma imensa luta daqui para frente, mas ainda assim já foi dado o primeiro passo. Primeiro passo positivo, porque todos estão amparados dentro da Constituição Estadual, na mesma instituição Polícia Penal. Certo? Tenham um bom dia e bons estudos.